Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, sem entender o passado é impossível compreender o presente. Portanto, eu vou trazer para vocês duas entrevistas que são claros avisos que a Rússia não estava gostando do que estava sendo feito e vinha reclamando, pedindo explicação e dando avisos. E mesmo assim, nada foi feito e a Rússia continuou sendo ignorada. Acredito que nesse canal, a maioria de vocês, principalmente quem é inscrito mais velho, né, quem está chegando agora seja muito bem-vindo, mas eu não preciso ficar dizendo a ninguém aqui quem está certo e quem está errado. Inclusive isso não é possível dizer. O que a gente vê no mundo inteiro é cada um defender os seus próprios interesses. A elite briga e o povo sofre. É simples assim. Mas o que a gente pode entender, inclusive na Bíblia, fala que o grande dragão será ferido. E depois surge uma nova besta para assumir o seu lugar, com grande poder. No mundo é basicamente isso. Eu inclusive acredito que essas descrições bíblicas são metáforas para que a gente possa entender o poder global. O mundo de fato tem dois lados muito fortes, duas forças se enfrentando. A verdade é que nós sabemos que hoje é possível machucar uma pessoa não só com ações, mas também com palavras. Em caso de países, é possível você atacar um país sem dar um tiro, apenas fazendo o que a Rússia mesmo chama de estrangulamento financeiro. Uma tática muito usada com todos os países, não só com a Rússia, mas todas as nações que não aceitam a maldita agenda global. Esses países acabam sofrendo algum tipo de retaliação. Eu tiro minhas empresas daí, eu faço isso, eu faço aquilo. Para você ter uma noção, inclusive já falaram em tirar a Amazônia dos brasileiros. E a Rússia, no caso Putin, ficou do lado do Brasil e disse: a Amazônia é dos brasileiros, a soberania tem que ser respeitada. Queremos que a autonomia, né, de cada país seja respeitada. Por exemplo, eu falei na Rússia também, eu agradeci o Putin, que quando se discutiu em mais de um momento questões climáticas no mundo, países do lado de cá, lá da OTAN, tá, queriam votar vamos assim dizer, queriam decidir que a autonomia, né, da Amazônia não seria mais nossa, deveria ser administrada por um pool de países do mundo. Quem ficou do nosso lado falou: olha, a Amazônia dos brasileiros foi o presidente Putin. Ao mesmo tempo, a gente vê o que chamam hoje de progressismo, criando regalias, leis contra a vontade da própria população, usando inclusive o sistema judiciário para isso. Você vê na Colômbia, aprovaram o aborto com 6 meses de gestação, a criança toda formada. Isso não é aborto, já é outra coisa. Eu fiz um vídeo e, como vocês podem ver aqui, por exemplo, o YouTube disse conteúdo sobre assuntos polêmicos que não é visualmente perturbador, ou seja, não tem imagem perturbadora nesse vídeo. O próprio YouTube, que analisou com um analista humano, está dizendo isso. Não tem nada que seja perturbador, mas contém descrições detalhadas. Isso também inclui vídeos artísticos, encenados, educativos, documentais ou que mostrem informações científicas sobre o assunto em questão. Então, em outras palavras, se o vídeo tem informações educativas, documentais, que mostrem informações científicas, eu não posso fazer simplesmente porque esses caras não estão de acordo com a minha posição, que sou contra isso aí. Para mim é um atentado contra a vida, mas você vê que existe uma grande força indo contra a vontade das populações do mundo inteiro, por isso é que não é aprovado em parlamento e sim pelo judiciário. Nos países está sendo feito assim, aprovado pelo judiciário contra a vontade da população, na grande maioria. E se isso aqui também não for uma forma de estrangulamento, que eu considero uma violência, eu também não sei mais o que é. Então, meus irmãos, antes de a gente comprar a narrativa da mídia, é preciso conhecer os fatos. Repito, não estou defendendo a Rússia, não estou defendendo a OTAN, nem Estados Unidos, nem nada. Eu só quero apresentar os lados para você. E eu não estou vendo a mídia fazer isso. Muito pelo contrário, já apresento o herói e o vilão. E você deve torcer, obviamente, para o herói. A dublagem que vocês verão agora são de 2021. Porque assim como disse no começo do vídeo, sem conhecer o passado é impossível entender o presente. Então eu fiz a dublagem e peço que você preste o máximo de atenção, que vai deixar claro, sem sombra de dúvidas, que o Putin já vinha avisando. Poderia ter feito alguma coisa, poderiam ter entrado em um acordo. E os caras simplesmente ignoraram o cara como se ele não fosse ninguém. E querem, de fato, diminuir o tamanho da Rússia. Tá certo? Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo o sanduíche de sardinha coqueiro e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo.
Agora, em relação à declaração do meu colega americano, Biden, nós o conhecemos pessoalmente, e o que eu lhe responderia? Eu lhe digo, tenha saúde. Eu lhe desejo saúde. Falo isso sem ironia ou brincadeira. Em segundo lugar, se fala mais amplamente sobre o tema. Gostaria de dizer que na história de cada povo e estado existem muitos eventos difíceis, dramáticos e sangrentos. Mas quando avaliamos outras pessoas, ou até outros estados e povos, sempre observamos como se estivéssemos olhando no espelho. A gente sempre acaba se vendo, porque sempre atribuímos ao outro aquilo que nos compõe. O que de fato somos. Eu me lembro que na minha infância, no pátio, quando discutíamos uns com os outros, a gente sempre dizia, cada um chama o outro daquilo que ele mesmo é. E isso não é só uma brincadeira de criança. O sentido dessa fala é muito profundo e psicológico. A gente sempre vê nossas próprias qualidades na outra pessoa e pensamos que ela é igual a nós. E como resultado disso, que nós julgamos seus atos e criamos uma opinião sobre ele. Em relação ao establishment americano, isso não é sobre o povo norte-americano em geral. Lá tem muitas pessoas dignas, honestas e inspiradoras, que querem viver conosco em paz e amizade. E nós sabemos disso e valorizamos isso. E vamos contar com elas no futuro. Mas em relação ao establishment americano, a classe governante se fundou em condições conhecidas e nenhuma delas simples. A tomada por europeus do continente americano foi ligada ao extermínio da população nativa. Ligado ao genocídio, como dizemos hoje. Um verdadeiro genocídio das tribos indígenas. Depois veio o grande e duro período da escravidão, muito cruel. Tudo isto segue ao longo da história. Até os dias de hoje, acompanha a vida nos Estados Unidos. Ou, de onde veio o movimento Black Lives Matter? Isso mostra que isso ainda tem importância. Até hoje, os afro-americanos enfrentam a injustiça e extermínio. É governando com tais ideias que a classe governante dos Estados Unidos resolve problemas internos e externos. Pois os Estados Unidos são o único país do mundo que usou armas nucleares contra um país não nuclear. Contra o Japão no fim da Segunda Treta Mundial, contra Hiroshima e Nagasaki. Não havia nenhuma necessidade militar disso. Foi um extermínio direto da população civil. Mas por que estou dizendo isso? Porque sei que, em geral, o governo dos Estados Unidos tenciona ter um tipo de relação conosco nas questões onde há interesses dos próprios Estados Unidos sob as condições deles. Nós, embora eles pensem que somos iguais a eles, somos pessoas diferentes. Nós temos outro código genético, cultura e moral. Mas nós sabemos defender nossos próprios interesses e vamos trabalhar com eles, os Estados Unidos da América. Mas nas áreas em que temos interesse e nas condições que crermos serem vantajosas para nós. E eles vão ter que aturar isso. E eles vão ter que aturar isso, apesar de todas as suas tentativas de parar nosso desenvolvimento. Apesar das sanções, insultos, eles vão ter que aturar isso.
E nós, levando em consideração interesses nacionais, vamos desenvolver as relações com todos os países do mundo, incluindo os Estados Unidos da América. O senhor falou muito sobre garantias de segurança e agora vemos suas propostas. Você diz que não tem intenção de invadir a Ucrânia. Você garantirá incondicionalmente que não invadirá a Ucrânia ou qualquer outro Estado soberano, ou isso depende de negociações? Tenho outra pergunta. O que você acha que o Ocidente não entende sobre a Rússia ou sobre as suas intenções? Obrigada. Sobre as garantias, isso dependerá do processo de negociações. Nossas ações dependerão não das negociações, mas da garantia incondicional da segurança da Rússia, hoje e no futuro. Assim sendo, dissemos claramente que a futura expansão da OTAN em direção ao leste é inaceitável. Será que não dá para entender? Somos nós que colocamos mísseis juntos das fronteiras dos Estados Unidos. Não foram os Estados Unidos que vieram com seus mísseis para perto de nós. Os mísseis estão na porta de nossa casa. Seria pedir demais não colocar mais nenhum sistema de ataque bem próximo da nossa casa? O que há de estranho nisso? Como os americanos reagiriam se colocássemos nossos mísseis na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, ou na fronteira do México com os Estados Unidos da América? Será que o México e os Estados Unidos nunca tiveram disputas territoriais? De quem era a Califórnia e o Texas antes? Já esqueceram. Tudo bem, já passou. Ninguém lembra disso hoje, como se lembra da Crimeia. É incrível. E nós tentamos não lembrar como a Ucrânia foi formada. Quem a criou? Vladimir Lenin, 1870 a 1924, quando criou a União Soviética. O Acordo de União de 1922 e a Constituição de 1924. Depois da morte dele, mas pelo menos seus princípios. A questão está na segurança. Agora, deixemos a história. A questão é garantir a segurança. Por isso que para nós não importa o andamento das negociações, mas o resultado. Será que não sabemos? Já falei várias vezes e você deve saber bem. Disseram para nós que não avançariam nem 1 centímetro para o leste, nos anos 90. E acabaram nos enganando. Nos enganaram descaradamente. Foram 5 ondas de expansão da OTAN. E agora tais sistemas estão surgindo da Romênia e na Polônia. É essa a questão. Entendam de uma vez por todas. Não somos nós que ameaçamos. Nós, por acaso, fomos para as fronteiras dos Estados Unidos da América ou do Reino Unido? Eles que vieram para cá. Agora dizem que a Ucrânia fará parte da OTAN. Significa que lá também haverá armas. O que será que há com a OTAN, mas em nível bilateral? Terão bases e sistemas de ataque. Esta é a questão. E você exige de mim garantias. Vocês é quem deve nos dar garantias. Vocês e imediatamente, agora. E não ficar de papo furado por décadas com essa conversa sutil. Sobre a necessidade de segurança para todos e fazer o que querem. Com essa conversa mole sobre a necessidade de garantir segurança para todos. Agora, qual era a outra pergunta? Você pode repetir? O que você acha que o Ocidente não entende sobre a Rússia, sobre as suas intenções? Quer saber de uma coisa? O que eles entendem é o que eles não entendem. Às vezes parece que nós vivemos em um mundo diferente. Eu acabei de te dizer o óbvio. Como você não consegue entender isso? Disseram que não haveria expansão, mas se expandem. Disseram que haveria garantias iguais para todos, com acordos internacionais, mas não existe uma segurança igualitária.
Veja, ainda em 1918, um dos assessores do presidente dos Estados Unidos da América, Woodrow Wilson, disse: tudo ficará mais calmo se no território da Rússia gigante houver um país na Sibéria e outros 4 na parte europeia. Em 1991, nós mesmos nos dividimos em 12 partes, creio eu, mas há a impressão que para os nossos parceiros europeus isso ainda é pouco. В европейской части. В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей, да? Но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Hoje eles acham a Rússia grande demais. É por isso que os próprios países europeus se tornaram pequenos estados. Mas até mesmo depois do fim da União Soviética, tendo ficado com 146 milhões de habitantes, acham isso muito. Acho que só assim podemos explicar tal pressão contínua. Nos anos 90, a União Soviética fez de tudo para ter relações normais com os Estados Unidos da América e o Ocidente. Nas nossas instalações militares, havia especialistas dos serviços secretos americanos. Iam lá trabalhar nas instalações de armas nucleares da Rússia todo dia e viviam lá. Сидели представители американских служб соответствующих. Ходили туда на работу, на объекты ядерного оружейного комплекса России. Каждый день они жили там. Eles trabalhavam no governo da Rússia, conselheiros e funcionários da CIA. O que vocês queriam mais? Por que vocês apoiaram os malvados no norte de Kausáko e utilizaram organizações abertamente malvadas na tentativa de acabar com a Federação da Rússia? Vocês fizeram isso, certo? Eu, como ex-diretor do FSB, sei isso bem. Trabalhávamos com agentes duplos e eles nos reportavam quais missões eles recebiam das inteligências ocidentais. Para que isso foi feito? Vocês deviam ter encarado a Rússia como um provável aliado, mas não, foi tudo ao contrário. Depois começaram a expandir a OTAN para o leste. Claro que falamos para não fazerem isso, e vocês prometeram não fazer. Nos perguntam, mas onde isso está escrito no papel? Não tem, vão se ferrar. Estou pouco me lixando com os seus receios. É assim de ano em ano, toda vez que discutimos e tínhamos que impedir alguma coisa, falavam de receios. Não, faremos aquilo que acharmos ser necessário. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ondas de expansão da OTAN. Você pergunta a razão de eles não nos entenderem. O que não dá para entender? Eu acho que tudo está claro. Queremos manter a nossa segurança.